A Bíblia e os livros poéticos. A pergunta que eu quero fazer: a Bíblia diz que na sua composição existem livros poéticos? Na verdade, não. Em nenhum momento da Escritura fala sobre essa questão de conter livros poéticos. Entretanto, quando foi feita a Septuaginta, aqueles tradutores colocaram essa divisão de que a Bíblia teria livros poéticos. E logo depois foi seguido por Jerônimo quando fez a Vulgata, e isso veio até os nossos dias. Mas será que a Bíblia tem mesmo livros poéticos? Com certeza eu afirmo que não. Não tem livros poéticos. O que a Bíblia tem são algumas inserções que pode até estar dentro desse gênero poético, mas não tem nada a ver com aquele livro ser um livro poético. Eles tratam a exceção como a regra. Para nós compreendermos a confusão, temos que primeiramente entender o que é um poema. Um poema é uma poesia que é relatada em fatos e versos. É caracterizada pela subjetividade. Os poemas possuem estilos artísticos e sentimentais para expressão. Os poemas mais conhecidos do mundo, nós podemos dizer que eles são lendas, sonhos e fantasias. Como exemplo, podemos citar a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Epopeia de Gilgamesh, a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Em um poema não há uma preocupação com a veracidade dos fatos, com a sua historicidade. Um poema, ele exagera no imaginário, trazendo à mente das pessoas que o leem a ficção, os sonhos, a fantasia. Desse modo, nenhum livro bíblico se encaixa na questão de ser um poema, porque eles não preenchem esses requisitos que foram colocados. O livro bíblico, ele trata de gravidades, da relação do homem com Deus e das consequências da sua desobediência. Por isso, não se encaixa. Reduzir livros bíblicos a poemas é um insulto ao próprio Deus, à sua palavra. Portanto, não existem livros poéticos na Bíblia. O que existe são pequenas partes esporádicas que até podem se enquadrar nesse gênero, mas são as exceções, e aonde elas aparecem, claramente são identificadas como tal. Algumas vezes, quando Deus se dirige na Escritura, ele vai usar de sentimentos humanos, de órgãos humanos, exatamente para se fazer compreender. Mas isso aí são textos bem pequenos que são vistos através da teologia como antropomorfismo e antropopatia. Existe também a linguagem simbólica e a linguagem figurada, que é onde Deus fala com os homens, mostrando coisas, ou seja, muitas profecias são feitas nesse gênero, onde Deus avisa para o homem, antes que aconteça, que se ele continuar no seu erro, ele vai ser punido. Então, é uma linguagem que se utiliza de uma gravidade. Sempre que é usada a linguagem figurada, nós podemos identificar isso claramente no texto bíblico. Como exemplo de linguagem figurada, nós podemos citar o que houve lá em Isaías 20, verso 2 a 4, quando Deus manda que Isaías ande 3 anos nu e descalço. E isso aí ele fazia para quê? Para advertir pessoas que estavam em desobediência contra Deus. Por exemplo, na época era contra os egípcios e os etíopes, que estavam querendo resistir ao rei da Assíria. E Deus já tinha dito que tinha dado todos aqueles reinos ao reino assírio. Sendo assim, resistir contra a ordem de Deus seria a destruição deles. Então, Isaías passou 3 anos profetizando isso. Então, isso não transforma o livro de Isaías em um livro poético. Esse simbolismo, essa linguagem figurada é apenas para tratar da gravidade do aviso e das profecias de Deus, que quem não cumprir certamente vai estar sujeito a todas as desgraças que podem surgir posteriormente. Meus amados, o grande perigo dessa questão é que muitos teólogos, liberais principalmente, eles passaram a entender tudo aquilo que eles não aceitam, tudo aquilo na Bíblia que está na questão do sobrenatural, eles sempre dizem que é algo poético, é algo figurado, é algo simbólico, exatamente para fugir daquilo que eles não querem aceitar, que é a verdade intrínseca da palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, na introdução de uma Bíblia de uma grande denominação, que eu não posso dizer o nome aqui agora, por ética, né? Caso você queira saber, pode até me perguntar no comentário que eu posso até dizer, mas aqui não tem como. Nesse comentário, o autor, que se demonstra claramente um crítico textual, ele vai então tratar de 2 livros que ele considera livros poéticos, que é o livro de Jó e o livro de Salmos. Então veja o que ele mesmo vai dizer sobre
o livro de Jó. Primeiramente, ele diz que o livro de Jó é um belo poema. Depois, ele diz que não tem veracidade histórica. Depois, ele diz que o prólogo e o epílogo, ou seja, o começo e o fim de Jó, são ficções literárias. Depois, ele vai dizer que Jó é uma personagem fictícia. Ele nunca existiu. Então, é algo muito perigoso, principalmente para um livro como Jó, que é um livro profundo. É um livro que trata de mistérios espirituais que não há em outros livros. Sem o livro de Jó, nós não conheceríamos o que está escrito com relação a esse tema. Quanto ao livro de Salmos, ele simplesmente diz que são poesias religiosas. É claro que são declarações inaceitáveis. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós vamos ver que é um livro profético extremamente importante para os cristãos, os judeus também. Ele traz grande parte das profecias sobre Cristo nosso Senhor. Então, chamar um livro desse de livro poético, tentando desacreditá-lo, é algo maquiavélico. Desde o século XX, a linguagem figurada e os livros poéticos são utilizados como armas poderosas para destruir a verdade. Infelizmente, teólogos liberais se introduziram nos seminários e estão ensinando seus pastores. Os pastores que ensinam na sua igreja, muitos deles têm bebido dessa bebida maldita e têm trazido ensinamentos, porque eles começam a deturpar tudo. Tudo aquilo que é sobrenatural, eles vão dizer que é poético, que é simbólico, e sempre vão fugir daquilo que Deus fez na história da igreja. Esses teólogos liberais, eles estenderam a questão poética e simbólica para diversos outros livros. E isso é um grande perigo para a tradução bíblica. Esse mesmo teólogo da crítica textual, que fez aquelas análises incrédulas do livro de Jó e Salmos, ele também faz a sua crítica ao livro de Gênesis. E quando ele começa ali, ele vai entender o capítulo 1 de Gênesis como se fosse ficções, como se fossem lendas, exatamente porque ele não crê nas coisas sobrenaturais. Isso aí é estendido para seminaristas que se tornam pastores, que vão pastorear a sua vida e muitas vezes vão trazer ensinos que, com pouco tempo, eles vão te convencer que isso tudo é verdade. Há 36 anos atrás, eu estava entrando no seminário teológico para me formar. Eu lembro que foram lutas terríveis. 5 anos ali dentro, numa luta com professores liberais que traziam cada ensino terrível. E eu lembro que quando eu fui convertido por Deus em 87, eu passei 3 anos onde eu li a Bíblia de capa a capa, uma vez por ano. E foi graças a isso que quando eu cheguei naquele seminário, eu ainda pude lutar e combater algumas heresias que eles pregavam ali de modo aberto, trazendo suas crenças que a Bíblia era um livro de lendas. Eu estou falando do ano 90, ou seja, 36 anos atrás. Agora imagina como que está hoje. Então essas pessoas entraram no seio da igreja, das denominações, e estão mudando a mente de muita gente, ensinando coisas terríveis para destruir a fé das pessoas. O que eu tenho a dizer, meu querido, para nós concluirmos, é que você tem que ser um crente bereano. Um crente que, quando você ouvir seu pastor falar, você vai conferir na Escritura para ver se ele está falando realmente o que está na Escritura e não dando suas debaldes e interpretações carnais. Se ele fizer isso, fuja disso. Saia fora desses conhecimentos pervertidos, perniciosos que vão perverter a sua fé. Tenho certeza que isso vai acontecer. Então, que você tenha cuidado, abra os seus olhos, porque nossa época é muito terrível de teólogos liberais dominando o rebanho. Eles estão espalhados, são os milhares e milhares, se espalharam nas tradições bíblicas e assim começaram a tentar mudar muita coisa, mas eu creio na providência de Deus. Creio na providência de Deus. Cansei de falar com as pessoas que eram membros de nossa igreja para não comprarem determinadas versões da Bíblia, muito influenciada pelo liberalismo. Esse liberalismo é aquele que exatamente deixou de crer no sobrenatural, naquilo que Deus faz, né? Que são coisas miraculosas, que não são coisas desse mundo, naturais. Então eles deixaram de crer e tentam passar isso para muitas pessoas hoje. Então, tenha muito cuidado com isso.
Não existem livros poéticos, só existem algumas passagens, que isso não torna o livro poético. Quando as pessoas insistem nisso, eles estão querendo desacreditar a escritura para dar interpretações equivocadas naquilo que eles vão chamar de poético, quando não é poético, quando não é simbólico, quando não é figurado. Que Deus, pois, abra teus olhos.